E de acordo com um levantamento feito pelo jornal Gazeta do Povo, nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que barram uma série de medidas implementadas por governos estaduais alinhados à direita e à centro-direita no Brasil. As determinações judiciais têm impactado áreas como segurança pública, meio ambiente e educação, revertendo políticas que haviam sido legitimadas pelo voto popular. Um dos casos é o julgamento da chamada ADPF das favelas, com o STF impondo restrições às operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, que contrariam a postura do governador Cláudio Castro. Já em São Paulo, a corte influenciou na questão das câmeras corporais em policiais. Minas Gerais e Mato Grosso foram outros estados que tiveram medidas derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Piotr, ainda ontem nós trouxemos que o governo Lula, por meio da AGU, do Jorge Messias, coleciona mais de 90% de decisões favoráveis no Supremo Tribunal Federal e agora esse levantamento aí da Gazeta do Povo de decisões alinhadas, ao governo com o Supremo Tribunal Federal, consórcio. Aí a pergunta, quantas vezes nessas decisões eles ouviram de fato especialistas e promoveram um debate dentro do Supremo para saber se aquela era a medida correta ou não, sem levar em conta que, por exemplo, boa parte dessas decisões dos governadores passa pelo crivo da Assembleia Legislativa. O governador e os deputados estaduais foram eleitos pelo voto popular, então tem legitimidade. Mas vamos imaginar que uma ou outra dessas medidas afronte a Constituição. Bom, aí a Corte Constitucional se manifesta. Mas mesmo assim, eu vou me lembrar de um fato razoavelmente recente, quando começou a história com as pesquisas com células-tronco. Era um assunto completamente novo e os ministros do Supremo aqui no Brasil tiveram a humildade de fazer uma série de sessões para ouvir especialistas, geneticistas, biólogos, médicos, ou seja, profissionais que poderiam agregar o conhecimento que o ministro, obviamente, não tem por que ter. Era um assunto novo, além do que um assunto novo. Até que depois tomaram uma decisão. E depois veio também discussões no Congresso, mas você tinha ali o que se chamava de um limbo judiciário. Um limbo legal, né? Você não sabia o que fazer, porque não tinha lei específica sobre aquilo. Mas veja o cuidado de outras formações da Corte brasileira. Não sei do que se trata, não tenho certeza, vamos ouvir especialistas. Agora a canetada é na base monocrática. Vai lá um ministro e diz, você não pode fazer isso. Olha, você pode responder por isso. Tem tom de ameaça. Governadores já contaram em bastidor aqui que tem tom de ameaça. Eu já ouvi essa história. Aí o governador fala, e vai fazer o quê? Nada? Porque a vida continua. E quem conhece o Estado é o governador. Quem conhece a segurança pública dele é o governador, o secretário de segurança. E quando ele precisa aprovar uma coisa nova, ele consulta quem? Os representantes do povo do seu estado, os deputados estaduais, da Assembleia Legislativa. Não, o ministro do Supremo acha que pode se meter em tudo. Sem formação para isso, sem competência para isso, apenas baseado no ativismo de que nós vamos mandar no Brasil. Aliás, recentemente a gente viu o Flávio Dino, que se não me engano numa palestra na PUC em São Paulo, que ele diz que é irreversível agora que a política vai ser discutida no Supremo Tribunal Federal. Porque se a política não dá resposta, o Supremo tem que dar. Epa, calma. Quem disse que o governador precisa da ajuda do Supremo para tomar uma decisão se vai usar ou não câmeras corporais ou se vai colocar ou não policiais para, por exemplo, fazer uma subida no morro para tentar resolver o problema da criminalidade? E outra, se houver problemas, discute-se depois. A segurança pública tem fé pública, o governo do Estado tem fé pública. A fé pública não é o Supremo que decide quem tem ou não tem, isso já está estabelecido na lei. Silvio, chama a atenção que são questões relacionadas, muitas que chegam ao Supremo, à segurança pública. Aqui no levantamento da Gazeta mostra muito essa questão, tanto as operações em favela quanto a questão das câmeras corporais. Como você mencionou, sempre governos estaduais da direita. Sim, sem dúvida. Desculpa, Silvio, só E tem também, eu lembrei da questão da linguagem neutra também, que chegou ao Supremo e houve reversão aí do entendimento. Silvio. Eu acho que o combate à bandidagem não deveria ser pauta para a esquerda ou para a direita. Deveria ser política pública. Todo governante deveria combater bandido.
E é isso que alguns tentam, mas o Supremo Tribunal Federal impede. Está aí a DPF 635, da época da pandemia, que impede o patrulhamento das favelas no Rio de Janeiro por helicópteros, que impede que a polícia suba os morros nos complexos, nas comunidades, como eles gostam de falar, sem aviso prévio. Ou seja, é avisar o bandido que a polícia vai subir para combater o traficante. E aí a polícia toma tiro de cima para baixo. Ou seja, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem um alinhamento ideológico de esquerda, principalmente, e já citado aqui, pela caneta do ministro Edson Fachin, a DPF, e pela caneta recente do ministro Flávio Dino. Flávio Dino visitou uma favela perigosa, braço e berço do Comando Vermelho, sem a escolta devida, e nunca respondeu sobre isso. Flávio Dino recebeu no Ministério da Justiça, enquanto ministro, a dama do tráfico, que era casada com um traficante líder do Comando Vermelho no Amazonas, preso em Tefé, e até hoje ninguém foi demitido, nada aconteceu. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, e aliás acrescento, o atual ministro da Justiça, que trocou de plaquinha, né, com o Flávio Dino, um saiu, o outro entrou, Ricardo Lewandowski, é a favor do desencarceramento em massa e da saidinha da cadeia. Então, eu acho que não tem muito futuro quando a última corte recursal, quando quem dá a palavra final é a favor do bandido.